In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da terceira semana depois da Epifania, celebrando São Timóteo, discípulo de São Paulo. O pessoal, quando fala em Igreja Católica, volta a olhar logo para Roma. E ali pensa discutir início de Igreja Católica, sua existência. Mas a Igreja Católica nunca foi, nem em primeiro lugar. Você quer em primeiro lugar? Foi Roma. A Igreja Católica em primeiro lugar foi Jerusalém. Aliás, por um bispo deixado nomeado pela própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não esquecer isto. Foi ele que nomeou Tiago para a cadeira episcopal de Jerusalém. Mas depois os apóstolos espalhados no mundo inteiro e os profetas que Jesus deixou, isto é, bispos e presbíteros, foram erigindo igrejas e organizando-as. Aliás, São Paulo fala nisso, que ele ficava às vezes 1 ano numa igreja, até poder 2 anos, até poder organizá-la, sair de lá com a igreja já organizada, isto é, com a hierarquia, com os pastores, a igreja já organizada. Então, em toda parte, em todo lugar, Timóteo é apenas um exemplo disto. Mas em toda parte, em todo lugar, surgiu igrejas. Quando se fala em igrejas aqui, não são seitas e essas coisas horrorosas que vêm surgir, sobretudo depois do século XVI. Não, os fala igrejas aqui são as igrejas particulares, como diz o direito canônico, isto é, as dioceses, aquelas que têm uma hierarquia formada, bispos, presbíteros, doutores, que são os catequistas, enfim, Então, diáconos. Então, são as várias igrejas, são as muitas igrejas. Interessante São Paulo escrevendo, pois, a Timóteo. São Paulo, como nós ouvimos na primeira leitura, ele recomendou tantas virtudes, todas elas muito, muito necessárias ao pastoreio, com certeza. Inclusive a paciência, muita paciência. Há de ter muita longanimidade, paciência, há de ter o bom pastor. Mas há uma que ele ordena. Recomenda aquelas todas, são necessárias. Mas uma ele ordena, esta é fundamental. Só ler de novo, aí por isso observarão isto. E esta que ele ordena e que é fundamental é guardar a fé católica. Essa é essencial. A igreja é edificada sobre a fé. Então, queridos, que triste olhar para a igreja hoje e ver que justamente a fé é que foi atacada. É o fundamento que foi atacado. Como destruir a igreja se não abalando o seu fundamento? Então, era lá que os inimigos da igreja, sobretudo os internos, também os externos, esse negócio de pensar que a igreja não tem inimigos, pensamento de João 23, isso é que abre a porta aos estragos do inimigo. É o pior de tudo é pensar que a igreja não tem inimigos. Porque daí abre a porta para o estrago de todos os inimigos. E o Vaticano II foi essa porta escancarada. Eu sempre me lembro da tonteria de Paulo VI, procurando como é que foi que entrou
na igreja de Deus, a fumaça de Satanás. Mas escancararam uma porta, só tu não vês. Só tu não viste que essa porta escancarada para a entrada de todos os inimigos da igreja era o próprio Concílio do Vaticano II que tu dirigiste. Só tu não viste, só tu não vês. Estava lá, escancarada a porta aos inimigos. Então, e quantos tu mesmo introduzistes? Internos e externos. Bem assim, bem assim, bem assim. Claro, hoje vivemos toda uma outra situação. Ali se conservava ainda a Igreja Católica. Cambaleando das pernas, capenga como só ela. Como se diz, mais lançando dúvidas do que certezas. É o que se diz no Vaticano II. Suscita mais dúvidas do que certezas. Mas se conservava a Igreja Católica. Assim mesmo, se conservava. Mas hoje já é o contrário. Aliás, por falar nisso, sim, acho que ainda hoje está lá no Vatican News o antipapa Francisco falando em certezas, as certezas da Igreja. Hoje, de novo, voltamos a ter certezas na Igreja. Mas a certeza da Igreja é contra a fé. Aquilo que a Igreja hoje, tendo saído como que das dúvidas do Vaticano II, firma-se na certeza daquelas coisas que são as armas contra a religião, contra o papado, contra a fé. Que grande vitória alcançaram. Que grande vitória. Essa é a situação atual da contra-igreja. Firma, tem certezas, mas nas coisas que são contra a fé. O arcebispo nos Estados Unidos aí, com certeza de toda a ideologia de gênero, com certeza. Não, isso é que está certo. A ideologia de gênero é que está certa. Essas são as certezas atuais da contra a igreja de Bergoglio. Aquilo que vai contra a religião, contra a fé. Uma certeza eles têm. Eles têm uma única certeza, na verdade, é que a igreja deve ser destruída. Uma certeza eles têm, somente uma, isto é, que eles têm que servir ao mundo, aos seus dirigentes. Olha, esta reunião de Davos lá, queridos, foi terrível, hein? Eles saíram com duas coisas acertadas. Que é preciso, perigoso dizer, senão vão me cortar ali, e pontinhos ação, né? Essa é a certeza que eles saíram de lá. E a outra certeza de que é urgente. Tem que ser feito logo. E é agora. E é nesses próximos 2 anos que tudo tem que ser colocado em prática. Armado já está. Agora tem que ser colocado, no máximo, em prática. Então, sim, essas são as certezas da igreja e do mundo. Da igreja compaginada, irmanada com o mundo. Essas são as mais tristes certezas. A fé continua sendo dizimada, abalada, perseguida. Em toda a parte, a missa tridentina está sendo reduzida ao mínimo. E estamos desconfiando de que já há um documento pronto para Francisco ainda fazer com que tradições, como é que é? Tradições custódias ainda seja mais destruidor do que já é. Então, esta certeza hoje nós podemos ter. Lá não está mais a Igreja Católica. Lá não está mais a Igreja Católica. Destruíram a Santa Igreja. Atacam a fé. Derrubam-na.
atacam a igreja, os seus pilares, os seus sustentáculos, destroem a Igreja Católica. Infelizmente, é aí que nós chegamos. E aquela igreja construída assim, em tanta parte, desde Jesus, desde os apóstolos, assim que se deve, é o mais correto dizer, né? Desde Jesus e desde os apóstolos, esta igreja, bom, subsiste naqueles poucos. Hoje, mais do que nunca, temos que seguir o conselho de Lucas no Evangelho, abandonar tudo, né? Deixar todos os nossos bens para trás e vir edificar refúgio. Olha, ainda dá para edificar refúgios. Abandonar tudo, deixar tudo. Ter uma única certeza do retorno de Jesus em breve. Ter um único bem e empenho, que é, de fato, estar aí protegidos, quanto possível, num refúgio, para aguardar a fé católica, para entregar a fé católica ao Cristo, ao seu retorno em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.